Querido doutor Ricardo Gurgel, como vai? Já nos conhecemos, já tivemos esse privilégio, doutor. Está feliz com o Flamengo, 3-0 ontem no Bahia, doutor, meu Deus do céu. Vamos falar de saúde então, porque o BG Manhã se preocupa com o seu bem-estar. O bem-estar da sua saúde, da garotada em especial, com essa mudança tremenda, constante de temperatura, a recente aparição das chuvas torrenciais, você viu que loucura? Aumenta a possibilidade do surgimento de viroses. Quem está no nosso estúdio, então, para falar conosco é o nosso pediatra Ricardo Gurgel. Doutor, o senhor já me falava a respeito da dengue. Vamos já direto falar da dengue, porque dengue mata, é um assunto recorrente, estamos falando o tempo todo, até de maneira didática. Como é que acontece isso com a criançada, que é também muito vulnerável, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. Realmente, nesse momento, ainda é a época sazonal das viroses respiratórias. Mas agora nós temos concretamente no nosso meio as arboviroses circulando e a dengue é a principal e a mais frequente delas que está circulando no nosso meio. Como é que é o nome técnico? Arboviroses. Arbovirose. Isso, são esses vírus que são transmitidos por mosquitos, né? E que a dengue, chikungunya, zika, são elas que estão também de alguma forma circulando no nosso meio. Verdade. E que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial para poder, porque são maneiras diferentes de conduzir. Apesar de que muitas vezes no início uma febre pode ir para qualquer um dos lados, né? Mas a virose respiratória, que é o que normalmente nesta época do ano está presente, ela dá um quadro inicial também de congestão nasal, como um resfriado, né? Coriza, tosse, um pouco de da febre também, às vezes um pouco mais baixa, que a da dengue pode dar. Então, esse diagnóstico diferencial é importante. Dá para confundir esse diagnóstico? Só no começo, quando é a febre somente, né? Mas o quadro de virose respiratória tem a diferença de dar esse quadro respiratório alto. Né? Então, coriza, tosse, congestão, isso diferencia um lado do outro na história. E quanto tempo duram essas viroses, doutor? Então, as viroses respiratórias, os quadros de virose alta, eles duram 2, 3 dias, né? Então, começa com febre, a congestão, a tosse, que você vê que tem mais secreção de via aérea alta. Então, isso, em 2, 3 dias, começa a resolver. Obviamente, tem os quadros mais severos, que são as chamadas, realmente, síndrome gripais verdadeiras, né? Que é a influenza, que inclusive tem vacinação, que as pessoas devem vacinar. Criança também? Também, vacinação? Principalmente. Da mesma maneira, está vendo só, eu não sabia, eu imaginava que fosse para os idosos. Não, os idosos são os dois grupos, na verdade, os dois grupos de maior risco, as crianças pequenas e os idosos, porque são essas duas faixas que têm as suas imunidades um pouco comprometidas. Precisam ser vacinados. Precisam ser vacinados e está disponível nos postos a vacina para que todas essas pessoas possam tomar. Eu vejo até insistentemente, isso é importante, a justiça. A gente fala com justiça, porque a saúde pública tem solicitado isso, pedindo para que as pessoas... Incentivado, viabilizado. Exatamente. E quantas viroses, em média, uma criança ela vai viver ali durante um ano? Então, no primeiro ano de vida, a gente tolera e se acha que é compatível com a normalidade, que tenha entre 3 e 6 quadros de virose no primeiro ano de vida. Isso não é nada extraordinário. Até mesmo um pouco mais pode acontecer, dependendo aí de outros fatores predisponentes. Então, se a criança tem junto um quadro de alergia, esse pode ser mais frequente. Se vive em ambientes onde tem poluição, onde tem aglomerações maiores, é mais frequente, né? Então, mas de maneira geral são quadros que são benignos, que uma vez passada essa fase inicial, ela resolve, né? E somente com medicações sintomáticas, né? Os quadros mais graves, que envolvem tosse com secreção pulmonar, né? De brônquio e pulmonar, e com sintomas mais graves, febre mais alta, prostração, que são as gripes, né?
elas são menos frequentes, não é para ocorrerem, porque existe vacinação para que isso possa ser evitado. Então, fazer essa distinção do que é um quadro inicial de virose alta, que você controla com sintomáticos, da virose mais baixa, com tosse, catarro, secreção, muitas vezes amarelada, esverdeada, aí é outra história, que precisa ser cuidado. Agora, doutor, indo já pelo caminho da prevenção, o senhor falando, eu estou observando aqui. Isso talvez tenha, então, relação direta com a qualidade de vida que a criança vive. Então, o ambiente saudável, o ambiente limpo, arejado, bem refrigerado, uma alimentação saudável, o pai que se preocupa, que se envolve. Não fumar dentro de casa, né? De fumar. Jeito nenhum. Ainda tem gente que fuma. Ainda tem gente que fuma aí dentro de casa, com criança dentro de casa. Com criança, eu já vi, doutor. Eu já vi mulher na rua com a criança na mão, assim, carregando na mão e fumando. Isso é um fator de risco para que as crianças adoeçam, isso não tem dúvida. Um outro fator que é muito frequente hoje em dia são as creches. As pré-escolas, elas são um fator de aglomeração de crianças, né? Dependendo da condição que tenha. Uma criança que chega com uma virose pode transmitir para os coleguinhas com facilidade. E no inverno fecham tudo. Pois é. Fecham tudo, até no verão também, pelo ar-condicionado. Eu venho de uma região de muito frio, então eu observo muito assim, todo o ambiente é fechado. É lacrado, aí atocha ali um ar-condicionado com 25 graus, 23 graus, e aí fica aquela loucura. E aí, uma criança que chega com o quadro instalado de uma virose vai passar para os colegas. Então, a recomendação é, se adoeceu, não leve, porque você vai transmitir para as outras crianças. Isso não é adequado. Mas a gente sabe que muitas vezes os próprios pais também não têm muita alternativa de para onde levar seus filhos, e aí termina que vão crianças doentes e que pegam nos coleguinhas, né? Assim. Para a gente concluir, doutor, quando eu vou te perguntar, mas vai ser a resposta, quando é necessário ir ao pediatra, o acompanhamento das crianças, como é que é feito? Então, veja, esse quadro de virose respiratória alta, uma coriza, que a gente chama de hialina, clarinha, sem febre alta, que a criança está bem, está comendo, se ela é de colo, se ainda está mamando, se está mamando direito, tudo isso é um quadro que é controlável em casa. Usar uma solução salina de soro fisiológico para lavar a narina, fazer uma nebulização com soro fisiológico, isso as próprias mães já aprendem que isso pode ser feito. Mas em qualquer situação em que tem uma febre alta, o estado geral da criança já não é o mesmo, ela não está comendo adequadamente, aí nesse caso é melhor fazer uma consulta para poder ver qual é o caminho que está tendo essa virose. Muito bem, doutor Ricardo. Estamos aqui selecionando as perguntas via WhatsApp. A primeira é exatamente assim, olha. O meu filho de 10 anos, há um mês atrás, eu percebi um hematoma na região do braço. Não foi por motivo de queda ou qualquer outro tipo de pancada. Depois de um tempo, esse hematoma sumiu. Agora voltou a mesma mancha e percebo que isso ocorre quando ele está ansioso, está com muita ansiedade. O que pode ser isso, doutor? Pergunta do Júnior. Veja, o hematoma em área externa de criança de 10 anos, até que prova o contrário, foi um trauma. Porque a criançada não é fácil, não para, né? Não para, e é para ser assim mesmo. Se não for assim, Então, assim, a princípio, provavelmente, se ela sumiu sozinha, demorou um tempo para outro lugar, ter outro local também que é possível de ter pancada, apareceu, mas de qualquer maneira, um exame de sangue, uma consulta com o médico, um exame com um coagulograma resolve isso tranquilamente, né? Bom, doutor. Mais uma aqui. Bom dia, doutor Ricardo. Tosse com estalo de catarro há mais de uma semana. O que fazer? Esse já é um quadro que precisa da consulta médica, definitivamente. O quadro de uma tosse persistente, que já dura uma semana, com secreção que ela está sentindo que é da árvore respiratória baixa, isso precisa ser consultado. Não dá para receitar nada por telefone, pelo WhatsApp, não dá. Vermelhidão no caso da dengue?
Eu não entendi muito bem, mas a pergunta é essa. Bom dia. O que seria vermelhidão no caso da dengue? Corça? Não. São, na verdade, o exantema, né? O rash que aparece junto com o quadro da dengue. Na grande maioria das vezes acontece, mas nem sempre. E no começo, às vezes, a febre aparece antes de aparecer esse rash. Então, sempre que tiver as pintinhas no corpo, o médico precisa ser consultado. Corre para o pediatra. Sem dúvida. Doutor, olha aqui, um elogio muito, muito bonito, como eu te falei. Nós somos amigos do nosso querido Renato Prudente, né? Nos conhecemos através do Renato, o causador da minha vinda para Aracaju, e ele me falou da sua competência, da sua excelência. Também, Rose Souza escreve assim: excelente pediatra, doutor Ricardo Gurgel, e por isso que ele está aqui no Balanço Geral amanhã. Doutor, valeu, um forte obrigado. Abraço, venha mais vezes, nosso convidado de sempre para nos contar das crianças. São muitas mães que nos estão assistindo agora, nesse momento. Esse é um momento apropriado e muito bom esse tipo de prevenção, de aconselhamento, de orientação. Eu estou sempre aqui do lado, aqui no Hospital Universitário, então a gente está por aqui. Pula para cá. E boa